Cresce a polêmica sobre o projeto de lei que autoriza o Estado a usar dinheiro de depósitos judiciais. Os recursos seriam para pagar servidores aposentados, defensores públicos e ainda para quitar precatórios, que são dívidas antigas que o governo foi condenado e é obrigado a pagar. Caso essa lei seja aprovada, o Executivo não teria que sacrificar o caixa do Estado, que, segundo a gestão atual, começou o ano com déficit de 7 bilhões de reais. A Prefeitura de Belo Horizonte resolveu questionar essa atitude do governo de Minas e chega até a falar em pedaladas nas contas do Estado. Para debater sobre o assunto, até aconteceu uma audiência pública nesta quinta-feira na Ordem dos Advogados do Brasil. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, participou da audiência e já alertou: este projeto seria totalmente inconstitucional. Entrei com ação popular em relação à dívida do Estado. E está sendo usado o argumento agora que esse dinheiro é para pagar a dívida com a União. Ora, melhor seria discutir a dívida lá direto com a União e reduzir a dívida, que é absurdo. Então o Estado, se submetendo à agiotagem da União, quer dar uma pedalada aqui em Minas Gerais. Você pode dar o nome isso, o dinheiro não pertence ao Estado, grande parte pertence aos municípios, não é só a Prefeitura de Belo Horizonte, pertence aos municípios, pertence aos particulares e pior que isso, está nas mãos da Dilma a PEC 37, que disciplina exatamente a utilização por estados e municípios desse dinheiro. Se o Estado levanta esse dinheiro, como é que vai fazer? Isso aí é uma operação de crédito sem autorização do Senado, é um confisco de dinheiro que está submetido ao controle do Poder Judiciário e não pertence ao Estado e nem ao Judiciário, pertence a quem fez o depósito. Então eu fiz um depósito para me garantir um direito de defesa numa execução fiscal, por exemplo, o dinheiro não é do Estado, não é. O Estado não pode se apropriar desse dinheiro. Isso é um confisco ilegal. Se a lei for aprovada, é inconstitucional. Repórter Camila Dias. O líder de governo na Assembleia Legislativa respondeu o prefeito Márcio Lacerda e o vice Délio Malheiros. O deputado Durval Ângelo disse que o prefeito está equivocado sobre o projeto que autoriza o Estado a usar depósitos judiciais. Na realidade, o que há nesses 8 bilhões de depósitos, onde os municípios mineiros são partes, são 585 milhões. Evidente que a maior parcela, quase 50% destes valores, é do município de Belo Horizonte. O artigo 24 da Constituição Federal permite que o Estado legisle para ele. Se os municípios puderem usar de acordo com a lei federal, seria a partir de fevereiro. O governo do estado já teria usado 70% desse montante de 8 bilhões. Teria dinheiro para devolver em fevereiro, caso fosse necessário, já que o estado vai usar esse dinheiro no segundo semestre desse ano? Olha, um questionamento desse do prefeito é também o desconhecimento da lei estadual. Pela lei estadual, o estado tem, em qualquer momento que for determinado, um pagamento a terceiros. O mesmo, entenda-se como terceiros o próprio município, o depósito teria que ser imediato. E caso o governo do estado não deposite imediatamente, o Tribunal de Justiça tem poder, pela lei que nós aprovamos, reter o ICMS do estado e reter o fundo de participação dos estados. Eu acho que se ele tivesse tido uma preocupação de conhecer a lei e a seriedade do governador Fernando Pimentel e do Tribunal de Justiça também, que por 24 desembargadores decidiu pela tramitação desse projeto, essa questão também está prevista no projeto de lei. Só que nós não poderíamos entrar na seara municipal e legislar sobre matéria financeira ou tributária para um município. A Constituição veda essa ação por parte do governo do estado. Repórter Edilene Lopes. O Sindicato de Auditores Fiscais do Estado também questiona esse projeto de lei que autoriza o governo de Minas a usar o dinheiro de depósitos judiciais. O Edson Brasil de Souza, diretor do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, adverte: há 3 riscos se o projeto vier a ser aprovado. 1, a hora que o governo precisar do dinheiro para pagar e não ter. 2, a justiça, por uma simpatia com o governador do estado, o desembargador dizendo: vamos mais devagar com essas causas, porque o governo hoje não tem dinheiro para pagar. E 3, ele não entende por que esse governo que aí está, quase 7 meses depois da posse, ainda não chamou a fiscalização para conversar.
porque a fiscalização tem sugestões de como combater a sonegação e acabar com alguns privilégios. Existe muito dinheiro para buscar junto a quem não está pagando, e nós fizemos essa crítica publicamente e nós achamos que isso é grave, isso precisa ser aberto, a população precisa ter conhecimento dessas coisas. O que a gente pode entender é que a justiça, que todos nós sabemos é muito lenta, demora 20 anos aí para dar uma decisão de uma causa. O dia que o cidadão for botar a mão na grana, ele pode descobrir que ela não está lá? É um risco. Nós esperamos que, se esse projeto for aprovado e se a sua constitucionalidade for julgada procedente, é um risco, porque o Estado ele é um ótimo cobrador e um mau pagador. Existem servidores públicos aí que vão morrer e não vão receber seus precatórios. Provavelmente os seus netos, os seus bisnetos verão esses precatórios. Repórter Eduardo Costa.